Então, o que a gente vê aqui, não é, em relação ao Brasil, não é, desempenho econômico, a gente teve, não é, uma surpresa positiva na última ata do Copom, revisou a estimativa de crescimento do PIB para 2% para o ano de 2022, em relação a 0,7 apresentado no trimestre anterior. Os dados de emprego, crédito, utilização de capacidade instalada, também divulgados em julho, mostraram uma resiliência da economia brasileira, mas, no entanto, o Banco Central mostra preocupação aí, uma postura hawkish com relação à inflação persistente, apesar de que agora em agosto a gente já viu aí o IPCA 15 saindo com indicadores aí de queda na inflação, que é um aspecto positivo para os nossos fundos. Fora isso, né, a gente vê aí um cenário de volatilidade, que alguns aspectos podem trazer volatilidade para o cenário doméstico e para o cenário internacional, sendo eles, né, o aperto monetário nos países mais desenvolvidos e uma perspectiva de ciclo de recessão na economia mundial, os desdobramentos prolongados aí que a gente tem da guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, e o aumento da tensão entre China e Taiwan e o envolvimento dos Estados Unidos nessa tensão que está havendo. Além disso, não é um cenário no Brasil de incertezas sobre o cenário fiscal e a corrida presidencial que começou agora, esta semana. Além disso, não é a gente para o cenário de final de ano aqui no Brasil, a gente vê, além da corrida presidencial, que tem aí eleições primeiro e segundo turno em outubro, novembro a gente entra em Copa do Mundo e logo na sequência da Copa do Catar já vem, né, Natal e acaba o ano. Então a gente tem um cenário aí de bastante incerteza no segundo semestre. Falando do setor imobiliário residencial aqui em São Paulo, né, das incorporadoras, os lançamentos imobiliários apresentaram aí 7,2% de crescimento nas unidades vendidas em São Paulo nos últimos 12 meses, não é? Ano sobre ano. E, além disso, o VGV de 3,34 bilhões vendidos em junho de 22, gerando acumulado nos últimos 12 meses de quase 35 bi vendido de lançamentos aqui em São Paulo. Um pouquinho menos do que foi vendido no ano sobre ano 2021, que foi de 36,3 bilhões. Não é? Então, a gente teve um pouquinho menos de lançamento, consequentemente, um pouquinho menos de venda. Desculpa. Mas a gente tem um cenário ainda bom, não é? Resiliente, ainda mais no setor que está o nosso fundo atuando, que é a incorporação residencial de alto padrão dentro da zona sul e zona oeste de São Paulo. No âmbito do fundo, a gente já concluiu a alocação do capital do fundo no no segundo trimestre do ano passado, né, em maio de 2021. Os nossos 3 projetos investidos totalizam uma área privativa de venda, já descontadas as permutas que foram entregues para os terrenistas, então uma área de 33.300 metros quadrados e um VGV de 600 milhões de reais. A gente comprometeu dos 102 milhões captados, 89 milhões de reais nesses 3 investimentos e temos uma participação de 72% atualmente nesses projetos. A Ideias Árvores, conforme tinha sido acordado com ela e explicado, né, para os investidores no roadshow, ela tinha uma possibilidade de aumentar a participação para até 50%, ela tinha saído com uma participação inicial de 10% nos empreendimentos e ela aumentou para 28% essa participação, a gente baixou de 90% para 72% consequentemente, sem mexer na configuração dos nossos projetos, foi em função da expansão do terreno do Oscar Freire, eu entro mais no detalhe nisso ali para frente na nossa apresentação. Então, passando aqui, a visão geral do fundo, acho que eu falei um pouquinho já, não é? A gente alocou nos 3 projetos, que é o Residencial Vila Madalena 1, que é o Iperó 111, que vai ser lançado agora no comecinho de setembro, o Residencial Pinheiros 1, que é o terreno da Francisco Leitão, em Pinheiros, e o Residencial Pinheiros 2, que é o terreno do Oscar Freire, em frente ao metrô Sumaré, somam aí 89 milhões de alocação. Com o dry powder e a taxa de administração, isso fica aí em 96 milhões de reais,
que é o total do nosso fundo, descontado os custos da oferta, que foram 4,8 milhões de reais. Então, a gente tem uma concentração um pouquinho maior no empreendimento, né, por capital alocado da Oscar Freire, que vai ser o último a ser lançado, e basicamente igual entre os outros dois projetos. Quando fala de VGV, estão todos aí em 30 e poucos por cento, né, na distribuição da nossa pizza aqui, nos nossos dois gráficos de pizza. Passando adiante, a gente ainda está marcando, a gente continua marcando os nossos investimentos do fundo, né, nesses ativos a custo, dado que eles ainda não começaram o lançamento, né, os lançamentos vão ocorrer no segundo semestre, e daí a gente começa a reavaliar a metodologia de marcação para refletir o nosso potencial de ganho dentro da carteira do fundo e, consequentemente, na cota. Falei um pouquinho aqui já desses números, né? Mas a gente tem aí um VGV total de 599 milhões, ou seja, 600 milhões de reais. Os projetos estão em fase de desenvolvimento, mas uma fase já bem final, não é? Os 3 projetos protocolados na prefeitura, um deles já aprovado e agora só em fase de registro de incorporação. Eu entro no detalhe agora quando falar de cada um dos projetos. Então, aqui é só a nossa timeline, né, para lembrar para todos quando foram feitas as aquisições e agora, e quando foi feita a conclusão da oferta. O cenário macroeconômico, como eu sempre ressalto, é importante leitura de todos vocês. Isso é uma carta do nosso analista-chefe, economista-chefe, né, do Genta, e que vale depois a leitura com calma de todos vocês. Questão das nossas projeções de retorno. A gente teve aí uma leve queda entre a nossa projeção do trimestre passado e a atual, de 100 base points. Isso se reflete por um leve atraso no lançamento dos empreendimentos. A gente demorou um pouquinho mais do que a gente imaginava nas aprovações com a prefeitura, mas nada que preocupe aqui e que impacte significativamente no resultado de cada um dos projetos e no resultado do fundo consolidado. Então, falando aqui de cada um dos projetos, né? Pode passar. A gente tem o Residencial Vila Madalena 1, que o nome do empreendimento é Iperó 111, talvez alguns de vocês já estejam sendo impactados nas redes sociais, não é o nosso marketing. Ele está em fase de pré-lançamento, o lançamento oficial dele vai ser em setembro, agora de 22. O stand que está dentro do Galeria Ideias Árvores, eu falei bastante aí nos últimos trimestres sobre o Galeria Ideias Árvores, que inaugurou agora em abril. Ele é uma central de vendas que está na região da divisa dos Jardins com Pinheiros, ali próximo da Rebouças e próximo da Faria Lima, e é onde vai concentrar todos os nossos apartamentos decorados e ficam lá todos os corretores para atender os potenciais clientes. É um ambiente que a gente desenvolveu para ter maior atratividade, né, e trazer mais público para converter mais vendas e também para conseguir deixar o stand e o decorado aberto por mais tempo do que se a gente fizesse cada um dos decorados e cada stand de venda dentro do terreno, não é, dos empreendimentos. Isso traz aí para a gente uma sinergia de venda bem interessante. Então, a gente aprovou esse projeto em agosto, entramos com o pedido de registro da incorporação, saindo o pedido do registro de incorporação, que sai agora no final do mês, primeira semana de setembro, a gente abre vendas. Por enquanto, a gente está recebendo as reservas, né? O pessoal já está visitando o stand, já está fazendo as reservas dos apartamentos. A gente está aí com uma venda bem aquecida, a gente vai lançar esse empreendimento já convertendo aí boas vendas ainda em setembro. Então, aqui é uma imagem, né, da cobertura, um render da cobertura do residencial grande. Os apartamentos lá são apartamentos padrão de 148 metros quadrados, com 3 suítes cada. Aqui é o escritório da parte não residencial, né, que a gente
faz por obrigatoriedade legal, mas que também tem um apelo de venda. A gente, em empreendimentos anteriores, desenvolvidos em conjunto com a Ideias Arvos, teve uma boa venda casada do escritório junto com o apartamento residencial padrão, né, com esses 3 suítes de 150 metros quadrados em outros empreendimentos. Então, aqui a gente está replicando essa tese de que, com o advento do home office, as pessoas acabam, né, comprando o apartamento e também compram um escritório dentro da mesma torre. São entradas completamente distintas, não é? Um produto não se comunica com o outro, apesar de estar no mesmo terreno, e com isso ele tem, vamos dizer, o home office dele fora de casa, não é? Mas ainda dentro do mesmo complexo. Então, aqui é o render do salão de festa residencial. Ele é entregue decorado e mobiliado, como está aqui. Então, é só para vocês terem uma ideia do padrão do nosso produto. E, por último, os apartamentos estúdios, nós temos estúdios que são duplex, estúdios que não são duplex aqui dentro desse empreendimento. Aqui é uma imagem do estúdio duplex, não é? De quase 40 metros quadrados. É um produto que vende super bem ali naquela região da Vila Madalena. Também tem uma entrada separada, uma área de lazer apartada da área de lazer do residencial padrão, e fica dentro do mesmo complexo. E aqui, por último, o salão de festas gourmet dos estúdios. Então, só para ver como é que é o nosso padrão também para os estúdios, um padrão bem interessante, que atende um público bem distinto na Vila Madalena. Aí, passando para o nosso empreendimento da Francisco Leitão. Francisco Leitão, a gente tem um VGV projetado de 182 milhões de reais. A gente tem uma previsão de aprovação agora para setembro, está na fase final. Então, comecinho de setembro deve sair a nossa aprovação. Inclusive, já saiu a guia de pagamento da outorga, que é um valor que a gente tem que pagar para a prefeitura por a área que a gente está construindo. Fizemos o pagamento já, então agora vai sair o alvará de aprovação e a gente entra com pedido de registro de incorporação. Com o registro de incorporação, a gente começa a efetivar as vendas. Então, outubro, não é? No começo de outubro, a gente entra com as vendas. O decorado dentro também do Galeria Ideias Arvos desse empreendimento está aí para ser aberto nas próximas semanas. Aqui também já está tendo bastante gente interessada, está tendo bastante questionamento sobre o empreendimento, né? Bastante consulta. Então, a gente deve vender super bem aqui. Aqui o empreendimento, o residencial padrão, também é um residencial de 3 suítes, mas que ele varia de 200, o apartamento maior, e o menor 160 metros quadrados, tá? Porque como a torre, ela não é uma torre reta, ela é uma torre que vai afunilando ao longo do crescimento dela. Os apartamentos maiores estão nos andares inferiores e os menores dentro do residencial padrão nos andares superiores. Além disso, também tem estúdios, tem escritórios e tem lojas voltadas para Francisco Leitão, ali Rua de Pinheiros, super movimentada, e também para Henrique Schaumann, que fica aos fundos, e a gente tem entrada pelos 2 lados. Empreendimento bem interessante, gente. Aqui são algumas imagens, né? Na esquerda vocês veem a torre do residencial padrão, daí tem um prédio, nosso terreno é um terreno nu, então tem um prédio residencial mais antigo que está ali, e logo depois do residencial, seguindo a mesma cores e materiais, a gente tem uma parte da galeria, que vão ter lojas, e em cima, escritórios. Passando adiante, aqui é essa galeria, uma parte de um jardim de inverno que tem dentro do prédio. Então, materiais aí bem contemporâneos, seguindo o nosso estilo de arquitetura, junto com a Ideias Arvos. Produto bem diferenciado nessa região de Pinheiros. Aqui são imagens na esquerda do estúdio, na direita do residencial padrão, só para vocês terem uma ideia de como ficaria o apartamento. O residencial padrão, que é essa imagem da direita, é o que a gente está fazendo o decorado agora, e vai ficar mais ou menos nessa decoração que vocês verão lá, para quem for visitar o Galeria Ideias Arvos.
E, por último, o nosso empreendimento, que é o Oscar Freire 2525. Esse, a gente está ainda em fase de aprovação do projeto e a gente lança esse empreendimento no comecinho de dezembro para o público. Então, está um pouquinho mais atrás dos outros dois, mas segue a nossa esteira aí de lançamentos ao longo de 2022. Esse empreendimento, ele é composto prioritariamente, né, 80% dos apartamentos são apartamentos de 80 metros quadrados, então é um apartamento de 2 dormitórios, numa região que está super em voga, né, que é aquela parte alta do Oscar Freire e de Pinheiros, ali, praticamente Sumarézinho, junto ao metrô, então tem um diferencial muito grande, um terreno de quase 2.000 metros quadrados, com entrada tanto pelo Oscar Freire quanto pela rua lateral, que é a Rubião Meira. Um projeto bem interessante, com uma vista a partir do terceiro andar, já de toda a cidade de São Paulo, vista para os Jardins, até a Marginal Pinheiros. Uma vista definitiva aqui. Então, aqui é uma imagem da entrada pela Rubião Meira. Então, aqui na parte inferior são as lojas. Logo em cima das lojas, o não residencial, que são alguns escritórios. E depois disso, sobe a torre dentro desse bloco. Aqui é um render da entrada do residencial, com esse espelho d'água, bastante verde, bastante jardim, não é? Então, um produto super diferenciado. Passando adiante. Aqui uma imagem mais aérea do empreendimento. Essa piscina que vocês veem no lado direito é a piscina do residencial, de 80 metros quadrados, e para baixo ficam as outras tipologias. Naquele segundo verde é onde fica, um pouco mais para baixo da piscina, é onde fica a área de lazer dos estúdios, que também tem dentro desse empreendimento. Então, a gente consegue trabalhar aí com diversas entradas para cada um dos produtos, sem se comunicar dentro do mesmo terreno, dentro do mesmo bloco aqui. Então, seguindo, só falando um pouquinho mais do Galeria das Árvores, né? A gente trouxe aqui algumas imagens. A primeira imagem, mais à esquerda, é a entrada da galeria. Depois, a segunda imagem é onde a gente tem todo o histórico da Ideias Árvores, contando toda a história dela, todos os lançamentos que foram feitos, as maquetes dos empreendimentos anteriores, e depois, mais ao fundo, tem um jardim, que é onde estão todos os decorados. E nessa parte aqui que vocês estão vendo na foto da direita, é um átrio, e nesse átrio é onde a gente realiza os eventos, tem realizado talk shows, debates, eventos culturais, e tem trazido bastante movimento para dentro do Galeria das Artes, está sendo sucesso. Aqui são mais algumas imagens, né, da galeria. Essa foto mais da esquerda é a área de espera para o atendimento dos corretores, então tem 5 salas para os corretores atenderem os clientes, e aqui tem uma área mais aberta para os clientes poderem sentar, conversar, etc. E depois, por último, mais na direita, é a foto do jardim. Bom, eu abro agora para eventuais aí questionamentos que hajam dentro do Q&A e eu poder responder aqui as perguntas. Bom, gente, acho que não houve aí não houve nenhuma pergunta, não é? Acho que foi bem esclarecedor o call, entendo que sim, e nos colocamos aqui sempre, né, à disposição dos investidores para, através do canal do RI, nos contatar e a gente tirar eventuais dúvidas que apareçam posteriormente. Além disso, acho que entendo que no nosso próximo call de resultados, aí o call do terceiro TRI, a gente já vai ter mais novidades, não é? Dado que o lançamento de Peró agora é em setembro, então a gente já vai trazer aí as vendas, conversão, preço de venda que tem ocorrido, a gente consegue trazer bem mais informação para vocês e deixar aqui bem mais animado.
Tem uma pergunta aqui do Wagner. Wagner, por favor, manda seu e-mail aqui que a gente entra em contato com você, tá? Para esse assunto. Se você contatar através do RI, aqui a gente consegue falar, tá bom, Wagner? A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP 10 Árvores está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos ainda o nosso canal de relação com investidores, ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Um bom dia. Obrigado a todos e um bom dia.